Eu li Lucas 22. Agora só voltar um pouquinho, é Mateus agora. Primeiro evangelho Mateus, segundo evangelho Marcos, terceiro Lucas, ok? Volta para Mateus. Mateus 27, versículo 1 de 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, tomaram decisão de condenar a Jesus à morte. Amarraram e levaram a entregar a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Disse assim: pequei, pois, contra um sangue inocente. Então eles retrucaram: não nos importa, a responsabilidade agora é só sua. 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi se enforcar, ou saindo suicidou-se. São traduções diferentes. Vou ler de novo o versículo 4. Pequei, pois, contra sangue inocente. Retrucaram, no caso dos líderes religiosos: o que nos importa agora? A responsabilidade é só sua. Versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e foi se suicidar-se, ou foi enforcar-se. Agora nós lemos Lucas, Mateus, João. É o quarto evangelho. João 13. Estou lendo logo uma vez para nós de repente não recorrermos aí à leitura. João 13, amém? João 13 é conhecidíssimo para os crentes. É o capítulo do lava-pé, do lava-pés, né? João 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. João 13, versículo 2. Digam amém se achou. De novo, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. De novo, mais uma vez, o diabo já havia posto no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Certinho? De pé agora, por gentileza, depois da leitura. Pega na mão de uma pessoa para nós orarmos, por favor. Não fica sem pegar na mão de alguém, não. Pai, eu te oro em nome de Jesus. Primeiro, para que a nossa mente se volte para a tua palavra. Tua palavra diz para nós que quando a palavra, como semente, ela é semeada, e quando não há um entendimento da minha parte, o inimigo chamado Satanás, ele vem e rouba essa semente. Então nesta noite a tua palavra vai ser semeada no nome poderoso de Jesus nosso Senhor. Eu denuncio agora as obras do inferno e de Satanás contra esta igreja e contra nossos irmãos que estão aqui, para que não haja distração, para que esta palavra, ao entrar na nossa mente, no nosso coração, ela promova em nós aquilo pelo qual ela vai ser lançada. Produza frutos de uma maneira tal que nós nos surpreendemos com aquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós nesta noite. Prepara-nos para algo maior do Senhor para esses dias que virão. Damos inteira, completa, total liberdade ao nosso Senhor, ao nosso dono. Espírito Santo de Deus, mova-se aqui, mova em nós, através de nós, para abençoarmos, para ser bênção agora aqui mesmo, na vida dos meus irmãos que estão aqui, para que nenhum de nós fiquemos do lado de fora, em nome de Jesus. Digamos amém. Assentai-vos por gentileza.
quando nós lemos esses textos aqui da Escritura, irmãos, parece um contrassenso. Judas, discípulo de Jesus, chamado nesse contexto de apóstolo, enviado como missionário por Jesus em Lucas 10 e outros textos, é enviado para pregar. E quando Jesus os envia para pregar, Jesus dá para eles a autoridade. Fala, Jesus dá a autoridade para os discípulos. Diga, Jesus dá a autoridade para Judas. Diga assim, Jesus deu autoridade para Judas expulsar demônios. Diga, Jesus deu a autoridade para Judas curar os enfermos, para Judas ressuscitar os mortos. Aí agora o contrassenso está exatamente aqui, porque como é que uma pessoa, é uma pergunta, tá? Como é que um homem dessas qualificações, pregador, que andava com Jesus, participou de todo um cenário de uma vida real com Cristo, chega a um ponto de trair o Senhor, negar, trair, e é o ponto máximo da sua vida, matar-se, tirar a sua própria vida. Entende-se que Judas pegou uma rota estranha. Judas pegou um caminho estranho. Estranho como? Como pode alguém com essas características que eu falei mudar, cair, pender, distanciar-se da forma que Judas distanciou-se de Jesus? Grave isso, aprenda isso. Quais foram as causas da queda de Judas? Como foi que ele se tornou esse tipo de pessoa? Semana passada nós falamos sobre arrependimento e remorso. Há um tripé no grego de 3 situações vitais: intelecto, emoção e vontade. Judas teve os 2 primeiros, intelecto e emoção. Faltou-lhe o terceiro. Agora, Judas, semana passada, Judas e Pedro é o nosso protagonista, para entrarmos de novo sobre arrependimento e remorso. Mais especificamente, hoje nós ainda vamos falar de Judas. Quais foram as causas da queda de Judas? E esse caminho que ele tomou, que levou ele a se tornar esse tipo de pessoa que se tornou. Uma das coisas, Judas não foi predestinado pelas profecias que precisavam ter cumprimento, porque a Bíblia fala que alguém iria trair, tá certo? Para quem é crente sabe disso. Mas Judas não foi predestinado a trair Jesus. Alguns dizem, não, aconteceu essas coisas, por quê? Alguns dizem, porque tinha que acontecer, a profecia tinha que ter o seu cumprimento. Então Judas foi escolhido, alguns dizem, destinado a uma vida de desgraça, a uma vida de derrota, nesse caso. Porém, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não faz deduções. Quem faz deduções, inferências, são alguns pensadores, estudiosos, humanos, na questão do predestinado a viver uma vida de derrota como
Judas. O que a Bíblia vai dizer para a gente, de uma forma muito clara, é que o nosso coração, há uma tipologia bíblica dizendo que ele é como uma porta, e que ele tem uma tranca por dentro. Então, se é assim, eu tenho a autoridade, eu tenho o direito de abrir essa porta, que a chave é por dentro, abri-la para Jesus, ou abri-la para demônios. Quem faz essas coisas, irmãos, sou eu e você. A fechadura da porta do meu coração só se abre por dentro. Levante uma mão para me ver, qualquer uma delas. Diga assim: eu tenho o poder de abrir meu coração. Ou eu vou abri-lo para Deus, ou eu vou abri-lo para demônio. Diga assim: está em meu poder. Entende isso, irmãos? Fala para quem está perto de você se entendeu. Você entendeu que você tem poder para abrir a porta? Está muito clarinho isso aí? Ou você abre para Deus, ou você abre para quem você quiser. Amém? Como é que nós começamos a abrir a porta do nosso coração? Nós começando a abrir a porta do nosso coração através da nossa mente. Como é que é isso? Nossos pensamentos, eles podem ser, de uma maneira muito forte, influenciados por demônios. E uma vez que nossos pensamentos, nosso psique, o nome que você quiser dar, sua cabeça, sua alma, uma vez que ele é influenciado por inimigo, começar a dominar ele, é muito rápido. Aí nós vamos aprender então como que acontece, como que aconteceu com Judas. Por exemplo, eu lia com os irmãos João 13:2. Não preciso ler mais, que eu já li, só vou repetir, amém, irmãos? Diga João 13:2. Diga de novo, João 13:2. O diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Uma pergunta: como foi que tudo começou na vida de Judas? Coloca a mão aí na cabeça, por favor. Diga assim: uma ideia. Diga: tudo começou com uma ideia. Começou na cabeça dele. Tudo começou com um pensamento. Diga: tudo começou com um pensamento. Sabe aqueles pensamentos rápidos, que passam na nossa mente, na nossa cabeça? Pergunta ao seu irmão assim: passa na sua cabeça, irmãos, pensamento mau. Aí fala: mas passa na minha também. Fala com ele. Na verdade, pensamentos maus passam na cabeça de todos nós. Todos nós, diga, todos nós temos pensamentos maus passando na nossa cabeça todo o tempo. Não há ninguém nesse planeta que não tenha pensamentos maus. Todos nós temos pensamentos bons. Todos nós temos pensamentos maus. Não há exclusividade de gente que só tem pensamentos bons. Não tem ninguém exclusivo. Amém, irmãos? Todos nós temos pensamentos bons. Todos nós temos pensamentos maus. Agora, uma questão importante: o que fazemos com os pensamentos
que não são bons, é o que é importante demais para nós. O que nós fazemos com os pensamentos que não são bons é o que é importante, que é relevante para nós. A Bíblia diz que o diabo anda passeando nas nossas vidas. Como é que o diabo anda passeando nas nossas vidas? O diabo anda passeando nas nossas mentes. Com isso, sempre que ele puder, ele lança uma semente, um pensamento que não é bom. Sempre que ele puder, ao passear nas nossas vidas, ele vai lançar um pensamento ruim, mau, terrível. Como é ele que lança, o novo pensamento é pensamento diabólico. Agora, o que eu vou fazer com esse pensamento que é lançado, que é semeado na minha mente? Não é problema mais do diabo, é problema meu. Fala de novo para o teu irmão aí. Pensamento mau que o diabo lançou na sua mente não é mais com o diabo. Diga, é com você mesmo. Diga, você é responsável pelos pensamentos maus que passam sobre a sua cabeça. Diga amém. Olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui é exatamente o que o diabo estava fazendo com Judas. O que eu estou te ensinando em nome de Jesus é exatamente o que o diabo está fazendo com Judas. Ele como ele não pode entrar, como ele não pode ficar dentro de Judas, nem dentro de nós, ele joga pensamentos maus, ele semeia pensamentos maus. Quais são os pensamentos que o diabo jogou em Judas? Quais são os pensamentos que o diabo semeou em Judas? Alguns, tá? Está na hora de mudar o governo. Está na hora de mudar quem comanda. Está na hora de mudar as estruturas. Ele jogou, semeou. E aí, uma vez que ele joga, que ele semeia, eu sou responsável agora. A questão, ele jogou um pensamento, uma semente em Judas, e Judas começou a acalentar, começou a regar a semente e o pensamento que o capeta jogou. Interessante, ouvi um grande líder dizer que se alguém chegasse perto de Judas e falasse assim: Judas, você está correndo perigo espiritual. Não tem esses irmãos que brincam com o pecado, que gosta de brincar, parece que não aprende. Se alguém chegasse perto de Judas e falasse: Judas, você está brincando, você está brincando com o que isso deve brincar, isso é perigoso, Judas, brincar com coisas espirituais, você está correndo perigo. Como que seria a resposta de Judas em alguém chegando para ele e dizendo que ele está correndo perigo espiritual? Vou ler. Está pensando que eu sou o quê?
Fica indignado, irmãos. Tem gente que fica indignado com a gente. Não tem esse negócio? Você está correndo perigo, irmão. Você está correndo perigo espiritual. Quem que o pastor está pensando que eu sou? Ou quem que o irmão está achando que eu sou? Afinal de contas, eu sou Judas Iscariotes, discípulo. Tem mais, apóstolo. Mais um, tesoureiro das missões. Sou eu que fico com a parte mais importante das missões. Judas podia dizer: está pensando o quê? Como é que as pessoas falam isso? Judas poderia dizer: como é que as pessoas falam de mim? Como é que alguém tem uma ideia dessa ao meu respeito? Eu sou Judas Iscariotes, crente, discípulo de Jesus. Aleluia! Já pensaram? Mas na verdade, o pensamento mal tinha sido lançado, tinha sido semeado pelo diabo, diga, pelo diabo, na mente de Judas, para gravar. Diga assim: pensamento mal na minha mente é semente do diabo. Então lembra de uma coisa, por favor. Toda vez que você tiver um pensamento mal, você pode ter, não tem problema. Toda vez que você tiver um pensamento mal, esse pensamento mal tem um dono, chama Satanás. Como é que estão falando isso? Parece até que não me conhece, né? Olha quanto tempo que eu já estou na igreja. No caso de Judas, o diabo já havia semeado no coração dele, na mente dele. Ô irmãos, todos nós somos sujeitos a essa semeadura. Diga: eu sou sujeito. Diga: eu sou sujeito a essa semeadura. O que acontece? Na verdade, o que não deve acontecer, e é o que acontece com a maioria, seria não deixar, não permitir, de forma alguma, que esses pensamentos se alojem e toma cor, começa a tomar forma, e com isso mexe com as minhas emoções, mexe com a minha alma. Se eu dou guarita, se eu pego os maus pensamentos semeados pelo inimigo e guardo na minha alma, rego eles, isso vai causar uma doença, vamos dizer, um vírus, uma doença espiritual, começa a reagir dentro de nós. É assim, irmãos, que geralmente o diabo trabalha na minha vida e também trabalha na sua vida. Por exemplo, o diabo semeia desejos ardentes, carnais. Você olha e aquela semeadura ou uma imagem semeada queima dentro da pessoa. E quando é semeado uma imagem que te impulsiona a desejos, dentes começa a queimar. Quando isso acontece e você permite, diga permite, diga permitir, aí gera na sua alma, no seu psique, uma imagem.
um pensamento imaginário. Tremendo, interessante. E aí, no imaginário que você permitiu, começa agora a ser acrescentado ideias, mais pensamentos. Isso é terrível, irmãos. Falando de, vou falar a palavra bem clara, tá? Depravação sexual, ou qualquer tipo, começa com uma ideia. Uma ideia entre muitas, eu vou ficar em talvez duas. Uma das que ele semeia, geralmente, é uma ideia chamada justificativas, ampliando, justificativa de pecado, ou ideia que está no topo. Isso é terrível, porque a gente, irmãos, os crentes, não é capaz de enxergar que o pecado é uma desgraça. Não tem graça nenhuma em pecado. Grava isso. A gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar, é colocado nos olhos da gente, e a gente não consegue perceber que o pecado é uma desgraça na vida de uma pessoa. Então, o diabo vai semeando as ideias dele, e aí as ideias entram em nós, e a gente consegue arrumar 1000 justificativas. Entre elas, estou fazendo o que estou fazendo. Olha, eu poderia dar coisas básicas, que crente vacila, mas vamos embora, né? Estou fazendo o que estou fazendo porque todo mundo faz. Já ouviu essa justificativa aí? Essa é boa. Irmão, eu estou fazendo, mas todo mundo faz também. Me deixa. Eu faço, mas fulano também faz. E eu só sou um negocinho da igreja, e aquele que faz? Eu faço. Mas está lá, um monte, fazendo. Diga, justificativa. É ideia semeada do diabo. Pecado não é para ser justificado, pecado é para ser confessado, arrependido e abandonado para nunca mais fazer, porque o pecado é uma desgraça. Salomão diz: um pecado destrói muita coisa. Uma das ideias é a justificativa. Fala, uma das ideias do diabo. Diga, irmão, me ajuda aí. Fala, é justificar. A gente justifica olhando para fora. A gente justifica, irmãos, olhando para as pessoas. A gente não tem coragem de olhar para nós, de olhar para dentro de nós. A gente não tem coragem de entrar aqui dentro e olhar a gente. A gente fica olhando para fora. E com isso fica arranjando desculpas, justificativas. Bom, justificamos olhando e racionalizando a nossa fé. E talvez o racionar mais eficaz
do nosso inimigo, nesse tempo principalmente, irmãos, o que o diabo mais semeia na questão de racionalizar é sobre a nossa fé. Vamos sobre a fé, né? Alguém diz: a fé é maravilhosa. Que bom! Eu penso que a fé é maravilhosa. Só tem uma coisa: eu não tenho tempo para viver uma vida de fé. Por quê? Porque a minha vida é o quê? O que a minha vida é, irmãos? Diga: corrida. Então o diabo semeia racionalização. Não tenho tempo. Maravilhoso é a vida de fé, mas não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para nós como igreja, tá, irmão? Já que todo mundo aqui é crente mesmo, né? Para você, que o diabo está jogando na sua cabeça, para você ficar racionalizando a sua fé. Racionalizar, partir em razão de nossa vida vai acabar. É glória ou não? Nossa vida vai acabar. Diga para o teu irmão: ei, tua vida vai acabar. Por quê? Porque o tempo que Deus me deu, ele é limitado. O tempo que Deus te deu, ele é limitado. Você tem limite de tempo. Diga para isso, seu irmão: você tem limite de tempo. Por quê? Interessante que até no tempo a gente tem que semear. Nós semeamos no tempo pela fé. E quando nós semeamos no tempo pela fé, o que é que nós vamos colher, irmãos? Diga: eternidade. Se não for assim, é burrice, porque a nossa vida vai acabar. Agora, o diabo, irmãos, ele coloca venda em nós. Coloca a mão nos olhos, por favor. Diga: o diabo coloca venda nos nossos olhos. Tira a mão. E à medida que o diabo semeia, lança ideias e pensamentos, e a gente vai regando, permitindo, dia após dia, o diabo então agora começa a controlar meus pensamentos, começa a controlar as minhas emoções, e isto é perigoso demais. Por quê? João capítulo 13, versículo 2: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, para trair Jesus. Lembra que eu li? Onde tudo começou? Me responde. Diga: uma ideia. Diga: um pensamento. Só isso, irmãos. Uma ideia para ele. Trai, vende. E aí, jogou. Uma ideia. Diga: tudo começou com uma ideia. Judas no fim suicidou. Acabou com a vida dele. Pensa. Mas como que começou, irmãos? Diga: começou com uma ideia, um pensamento mau. Só que Judas fez o quê? Diga: Judas regou os pensamentos diabólicos. Meu Deus, diga: meu Deus. E uma pergunta, irmãos, para nós: quais são
as ideias que o diabo tem semeado na sua mente. Primeira pergunta: quais são as ideias ou os pensamentos que o diabo tem semeado na sua vida? Segunda, como é que você tem reagido ou trabalhado com os pensamentos que o diabo joga na sua mente? Coloca a mão aí, pensa e pensa. Eu vou repetir as duas perguntas. Deixa a mãozinha na cabeça aí. Que ideias o diabo tem semeado ou jogado na sua mente? Para pensar. Segunda pergunta: o que você tem feito? Como você tem reagido ou trabalhado com as ideias que o diabo está jogando na sua cabeça? Tira a mão da cabeça, pensa aí. Por quê, pastor? Porque todos os dias o diabo lança ideias, pensamentos na minha cabeça. Todos nós que estamos aqui, ninguém de nós estamos isentos a essas ideias e pensamentos que o diabo joga na nossa mente. Mas uma outra pergunta mais contundente: quem é que está sendo dono dos seus pensamentos? Quem é que está sendo dono dos seus pensamentos? Uma pergunta mais forte. Nesta noite, para você que está aqui, quais são os pensamentos que você precisa expulsar, arrancar da sua mente? Quais são eles? É para isso que existe culto. É para isso que o Senhor está aqui. Quem tem sido o dono dos seus pensamentos? Como é que eu sei de quem está sendo o dono dos meus pensamentos? Simples. Conduta de vida. Eu penso, eu reajo. Eu penso, reajo e tenho atitude. Entenderam? Diga eu penso e eu tenho reação. Diga eu tenho pensamento. Diga eu tenho pensamento. Pensamento gera sentimento. Diga, pensamento gera sentimento. E o sentimento gera, diga, atitude. Você está aqui nesta noite fazendo o que você faz de errado, porque é o que está na sua cabeça, é o que você vive. Você simplesmente alimentou os maus pensamentos. E quando eu falo maus pensamentos, eu estou falando de pensamentos diabólicos. Se você os alimenta, você os sustenta. Se você os sustenta, os seus sentimentos se moldam a ele. E se os seus sentimentos se moldam a ele, você vai ter atitudes correspondentes ao que você pensa. Isso é grave, diga, isso é grave. Diga, isso é grave, pastor. Então nessa noite, eu penso que essa noite, como todas as noites, e essas noites não sei quanto vão durar, são noites de oportunidades. Em Romanos capítulo 15, Jesus diz, Paulo, aliás, diz, olha, essas coisas foram escritas para quê? Para nosso exemplo. Depois que a gente abre a porta da nossa mente e coração, e o diabo sorrateiramente fica lançando sementes, existe um segundo passo. Ele lançou a semente,
Diga o diabo. Tem gente que não gosta nem de falar do diabo. Diga o diabo. Depois que joga a semente, ele tem um segundo passo. Diga, ele tem um segundo. Já que ele colocou uma semente que é uma espécie de um vírus, a ideia é que multiplique. A ideia é que a semente germine, brote, multiplique, ok, irmãos? Isso é bem prático, né? Elisete falou na minha casa lá, você sabe, cadê minha irmã Elisete? Ele jogou uma semente de quê? Qual o nome? O poder de nascer a salsa que está lá em casa está na mão de quem? Eu não vou jogar água, vou deixar o sol esturricar a cabeça. Mas como eu quero que a salsinha nasça, eu não joguei água. Entendeu? O que eu disse? Eu quero que nasça. Os pensamentos nascem, geram e multiplicam porque você quer. Você quer eles. Por quê? O segundo passo de Satanás, e foi o segundo passo de Judas, irmãos. O segundo passo de Satanás, depois de jogar uma semente, que foi o segundo passo de Judas, no caso, em relação à derrota dele, o diabo trabalha, por favor, vou falar isso aqui 3 vezes. O diabo trabalha nos valores. Diga, o diabo trabalha nos valores. Primeiro ele lança o pensamento mal, e depois que esse pensamento mal ele é acariciado, ele é regado, o diabo agora tem um segundo passo. Ele agora ele investe nos nossos valores. E eu podia ficar só aqui agora para falar de valores, inúmeros valores, inclusive familiares, e principalmente valores espirituais. Não sei, mas vou ficar só em alguns. Diga, o segundo passo do diabo é investir nos meus valores. Como é que ele faz? Judas deu esse segundo passo. Diga, Judas deu o segundo passo. Lendo a Bíblia, você vai percebendo os valores espirituais trocados no coração de Judas. Dia a dia. Diga assim, dia a dia. Dia a dia. Judas. Diga, Judas trocou os valores espirituais. E esta parte ela é exclusivamente para mim e para você que é crente. Quando foi que aconteceu a troca de valores por Judas? Quando Judas seguiu Jesus, começou, ele buscava Deus, e em Jesus ele encontrou Deus. Em Jesus ele encontrou um homem que falavam palavras que queimavam o coração dele. Ficava impressionado, encantado com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus queimavam, ardiam o coração de Judas. Parava horas a fios. Judas parava dias, pés no chão, descalço, sem comida,
querendo ouvir mais de Jesus. Dias, Judas encontrou em Jesus o homem do milagre, os milagres. Diga-se, Judas, quando ouvia a palavra de Deus, o coração dele, faz assim com a mão assim, ó, fala, ardia, fala assim, queimava, quando ouvia a palavra de Deus. Agora, os dias passam, Satanás, o diabo, jogou uma ideia, um pensamento, Judas regou, e agora, Judas estava vendo agora outras coisas em Jesus. Diga assim, Judas estava vendo agora outras coisas. Diga, Judas estava preocupado com muitas coisas, mas essas coisas, diga, eram outras coisas. Diga amém. Com isso, essa preocupação, que é o segundo passo, começam a trocar os valores. Sabe por quê, irmãos? Judas agora não estava mais assim, vibrando com os milagres. Aleluia, oh Deus, alegria de ver os milagres. Já não era mais a mesma alegria. Milagres passavam a ser coisas, como diz, corriqueiras. Ou seja, milagres passaram a ser coisas comuns na vida de Judas. A palavra de Deus começou a ficar comum. Aliás, ouvir Jesus começou a ficar comum na vida de Judas. Um milagre, tudo bem, é só mais um. Isso é diabólico, não é, irmãos? Presta atenção aí. Isso é diabólico demais. Por que é diabólico? Me pergunta por que é diabólico. Me pergunta, vai. O que é um milagre, irmãos? Vou te responder. Deus intervindo. Acabou. Algo humano, terreno, tendo um impacto da intervenção de Deus. Como achar comum o que Deus está fazendo devagarinho para entrar no seu coração? Como achar comum intervenção de Deus no meio da gente? Aconteceu com Judas. Valores trocados. Diga, valores trocados.
E ele não buscava mais isso. No caso dos milagres, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, na verdade as pessoas não, né? Diga as multidões. Diga as multidões. Diga as multidões. Se aproximavam. Diga o tempo inteiro. Você sabe o que Judas dizia, irmãos? Se fosse mineiro, dizia assim: ai, ai, ai. Mas, o quê? Mais gente, mais trabalho para mim. Ah, não. Essa não. Isso aí de novo, não. É muito trabalho. Quantas multidões viam ouvir a voz de Deus, pessoas que não vou entrar nisso, todos os tipos, principalmente como escolas excluídas. Quando as pessoas, na verdade as multidões, né, chegavam até Jesus, Judas já não tinha mais alegria. Já pensaram, irmãos? Dá uma olhadinha para o lado aí, dá uma olhadinha lá para trás. Como é que está lá para trás lá? Deixa eu contar quantas cadeiras tem aqui vazia, né? 1, 2, 3, cabe mais 2 perto dessa menina aqui. 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, no mínimo 30. Judas entrava na igreja e já não tinha mais alegria em ver quem está aqui, e não sentia tristeza de ver que está faltando gente, de ver que tem muita gente que precisava de vir. Quando eu não me importo com essas coisas, é porque os meus valores estão sendo trocados, porque as pessoas, a cada dia que passam, elas estão cada vez mais perto do inferno. E quando os meus valores são trocados, eu digo bem assim: eu não tenho nada com isso. Entende? Diga valores trocados. As multidões viam e Judas fazia o quê? Trabalho. Que trabalheira! Oh, meu Deus! Já pensaram? Glória a Deus, acho que podia parar, sabe?